Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, João vai falar, né? É realmente uma situação semelhante a essa. Olha, eu estava na ilha de Pátimo, aonde eu fui levado por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E toda vez que o Apocalipse quer mostrar algo relacionado à morte dos santos, sempre vai estar trabalhando com a palavra testemunho, né? Eles sustentaram o testemunho, por isso morreram, ou venceram a besta por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Então esses dois elementos, testemunho e palavra de Deus, eles estão contidos lá nos evangelhos, nas cartas paulinas, você vai encontrar muito isso, né? Testemunho de Jesus, quem tem a fé em Jesus, quem guarda os mandamentos, quem obedece os mandamentos. Então o Apocalipse quer nos mostrar, ele não quer esconder, ele quer nos mostrar de que esse grupo de pessoas que morreram, que estão debaixo do altar clamando, essas pessoas sustentaram um testemunho. E o testemunho está relacionado com a palavra de Deus, de pessoas que estão ligadas a Jesus Cristo. Então não tem como você desmembrar, olha, a igreja tem o testemunho de Jesus, a igreja é santa, a igreja é fiel, a igreja obedece a Jesus. Só que na grande tribulação a igreja não pode estar dando testemunho de Jesus, porque a igreja não está mais aqui. Então, infelizmente, nós temos sim uma multidão esmagadora de irmãos ainda que tem esse pensamento, essa tendência em crer, né? Inclusive, né, no livro do Apocalipse, eles vão pular uma parte do livro, né? Chega no capítulo 4, eles vão direto lá para o 19, né? Porque do 4 até o 19 não aparece a palavra igreja, né? Mas aparece a palavra santos, né? É importante destacar a palavra santos, porque lá no livro de Daniel é falado, né, que os santos do Altíssimo estavam sendo prejudicados, magoados, sofrendo na mão da besta, até que veio o ancião de dia e faz justiça aos santos do Altíssimo. A mesma expressão que o livro do Apocalipse vai mostrar em vários momentos, que os santos é que tem o testemunho de Jesus, é os santos que guardam os mandamentos, são os santos que têm a fé em Jesus e são firmes, né? São perseverantes. Então esses pontos, né, que não é destacado, sempre quando a gente vê as pessoas, né, falar do livro do Apocalipse, falar da visão, quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo no geral, tá, queridos? As pessoas olham, né, e falam, nossa, a besta, né, o anticristo, aquelas coisas todas, né, está fazendo dano na terra, né, tá prejudicando aquele pessoal que ficou na grande tribulação. Mas eles não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem se ver, né, nessa situação. Então, assim, já estou finalizando a minha fala como introdução. Então, dentro desse capítulo 6, versículo 9, eu quero ler, o irmão ainda não leu, né? Mas eu acredito que o irmão leu, né? Uhum. Apocalipse 6, 9, né? Uhum. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, eles têm um testemunho, eles sustentavam um testemunho. Só que, quando a gente olha principalmente lá no capítulo 11 de Apocalipse, Deus dá poder para as duas testemunhas, eles vão profetizar por 1260 dias, né? Vai fazer sinais e prodígios, vão fazer várias coisas na terra. E quando as duas, estou só parafraseando, tá? Quando as duas testemunhas terminarem o trabalho, o testemunho que elas devem dar, a besta que sobe do abismo se levanta, né? E as vence. Ou seja, uma pergunta agora que eu vou colocar aqui, né? O público aí, né? Se a besta vai se levantar para fazer guerra contra as duas testemunhas, né? Se a gente for visualizar como Moisés e Elias, ou como Moisés e Enoque, eu não sei qual, como se fosse duas pessoas, por que ao decorrer do livro do Apocalipse, quando vai destrinchar, vai esmiuçar em detalhes esses eventos, por que o livro não fala, olha, aquelas duas pessoas, né, estão sofrendo na mão
essas duas pessoas sustentaram, que nem a gente leu aqui, ó. Essas pessoas que estão mortas debaixo do altar sustentaram o testemunho de Jesus. Aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11 sustentaram a palavra, tiveram um testemunho, né? Então a gente não vai conseguir enxergar, ler no livro, na sequência, essa expressão, como sendo assim, só duas pessoas, né? A mesma coisa eu digo lá no livro de Daniel. Você não vai encontrar duas pessoas sofrendo na mão da besta lá. Lá tem uma besta com 10 chifres, né? 10 chifres e persegue os santos. No livro do Apocalipse ela tem 10 chifres, só que ela tem 7 cabeças, né? É a única diferença. É porque passou o tempo. Mas é o mesmo animal, é a mesma situação, né? Então, finalizando mesmo agora aqui minha fala, eu só quis fazer esse contraste, essas comparações, e antes da gente adentrar mais profundamente aí nos pontos, né? É que não existe explicações, nem nos profetas, nem no Apocalipse, como sendo só duas pessoas fazendo sinais na terra e a besta pelejando contra duas pessoas. Sempre você vai ter um grupo de pessoas, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Amém?